Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu entrar, sobre o teu sair, sobre o teu fazer, sobre o teu falar. Deus é bom, maravilhoso, tremendo, poderoso, capaz de fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. O Senhor é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz, que o nosso coração seja transformado para a glória do nome dEle, que a nossa vida seja entregue, colocada diante dEle, para que o governo da nossa alma, da nossa conduta, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso falar, esteja nas mãos do Senhor. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é Deus conosco. Querido, eu não sei como as adversidades têm te abalado, eu não sei quais os problemas você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que o Senhor continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele tem todo o poder. Ele tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Santo, Ele é Salvador. Estava meditando na palavra do Senhor quando Jesus começa o seu ministério após ter passado pela tentação, pelo batismo. Do batismo ele passou pelas tentações, e aí quando ele sai do deserto e começa seu ministério, e uma das coisas que me chama a atenção é quando ele começa a observar os pescadores, e ali ele já começa a pregar a palavra do Senhor, e ele pede para que Pedro saia com o barco. Numa situação aonde Pedro e aqueles que trabalham com ele já tinha ido, já tinha passado a noite inteira, já tinha tentado pescar a noite inteira, e naquele dia não estavam frustrados, estavam desesperados. Por quê? Porque não havia pescado nada. E para um trabalhador, para um pescador que necessitava do fruto do seu trabalho para sobreviver, aquilo para eles era desesperador, porque eles não haviam pegado nada. A Bíblia não diz que ele pegou um pouquinho, a Bíblia não diz que ele pegou o suficiente, pelo menos para sua casa, a Bíblia diz que ele não havia pegado nada. E ali Jesus os conduz ao mar alto, para que a palavra do Senhor se cumpra, para que eles entendam quem é Jesus e para que eles possam saber os planos de Deus a favor da vida deles. No momento mais difícil, no momento de fracasso, no momento de desespero, no momento onde a frustração era real, o Senhor entra. E quando o Senhor entra no barco, a situação muda. A palavra diz que Jesus estava ali a ensinar a multidão e entra no barco de Pedro. Querido, essa manhã o Senhor quer entrar na sua vida. Permita que Ele adentre, permite que Ele se sente, permite que Ele esteja, porque aonde Jesus entra, Ele muda, Ele transforma. A palavra diz assim no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Querido, essa passagem ela é muito rica, porque ela vem mostrando que a primeira coisa que Jesus fez não foi dar a eles o que eles queriam, o que eles necessitavam, o que eles precisavam. Jesus estava ali apregoando a chegada do reino de Deus, falando das coisas espirituais, falando das coisas celestiais a todos aqueles que queriam lhe ouvir. E se ajuntou em torno de Jesus uma multidão de pessoas para ouvir e aprender sobre o reino dos céus. E Jesus, quando ele se aproxima de Pedro e os pescadores, eles tinham acabado de chegar do seu trabalho.
estavam exaustos, havia pelejado a noite inteira, havia tentado a noite inteira, havia lutado a noite inteira. E muitas das vezes, quando nós chegamos diante do Senhor, nós estamos assim, exaustos, porque tentamos pela nossa força, tentamos pelo nosso conhecimento, tentamos pelas nossas posses, tentamos pela nossa sabedoria, tentamos pelo nosso entendimento e lutamos para vencer, e lutamos para fazer, e lutamos para alcançar. E muitas das vezes não paramos para perceber que sem Jesus não podemos fazer nada. Naquela época, eles tiveram ali o primeiro contato com o Senhor. Jesus ele não chegou e foi fazendo aquilo que era necessário na vida deles, porque quando eles se encontraram com o Senhor, eles tinham acabado de chegar do seu trabalho, tinha acabado de chegar da sua frustração, tinha acabado de chegar da sua decepção e estava fazendo o óbvio, que era cuidando das coisas materiais, terrenas, dos seus instrumentos de trabalho, porque eles iriam precisar na próxima noite para poder continuar fazendo o que sabiam fazer. Só que eles tiveram um encontro com o Senhor. Ali diz que quando Jesus estava ali ensinando a multidão começou a apertá-lo e Jesus entra dentro do barco de Pedro. E ali ele pede para Pedro afastar um pouco o barco da praia, para que a palavra fosse dita, para que o povo pudesse ouvir com clareza, para que todos fossem alimentados espiritualmente. E depois que Jesus fez o trabalho espiritual de ensinamento, ele dá uma ordem. Jesus ele não chega invadindo, ele não chega arrombando, ele não chega se impondo, ele não chega obrigando a nada. O interessante é que o Senhor estava ali fazendo a obra, eles haviam chegado da sua obra. O Senhor estava ali a proclamar o reino dos céus, eles estavam ali a limpar e a guardar o instrumento de trabalho. Mas o Senhor não permitiu que eles voltassem para casa da mesma forma que chegou. Porque quem chega na presença do Senhor, querido, não sai com as mãos vazias, sai impactado, sai transformado. Quem permite que o Senhor entre no seu coração, quem permite que o Senhor entre na sua vida, não sai com as mãos vazias. É impactado, é transformado, é moldado. O Senhor estava ali a ensinar o caminho da salvação e pediu para que Pedro fizesse algo por ele. E Pedro fez. Já pensou? Você chegou cansado, você chegou angustiado, você chegou do seu trabalho frustrado. E aí alguém está falando, explicando algumas coisas que em primeiro momento você sequer entende, porque quem está nervoso não presta atenção em quem está falando. Mas a palavra diz que e viu estar 2 barcos junto à praia do lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, a palavra não diz que Jesus pediu o barco emprestado, a palavra não diz que Pedro convidou Jesus para entrar no seu barco, a palavra diz que Jesus, vendo os barcos, se aproximou dos barcos, usou como plataforma para subir, para poder ser visto e ser ouvido por toda a multidão. E a palavra descreve que os pescadores tinham acabado de chegar, estavam se organizando para voltar a trabalhar à noite. Eles estavam lavando as suas redes, cuidando para que os seus instrumentos estivessem preparados. E eu fico me colocando no lugar de Pedro. Querido, já pensou se passar a noite inteira trabalhando? E aí, quando chegar na porta da sua casa, alguém começar a falar do amor de Deus, alguém começar a falar do reino dos céus, e para você, a única coisa que era óbvia é que você estava cansado, você estava enfaixado, você estava preocupado, você estava ali desesperado. Por quê? Porque o seu trabalho não rendeu frutos, porque o seu trabalho não foi bem naquela noite, e você precisava ter força e esperança para voltar na noite seguinte, para poder dar continuidade, para poder ter a esperança de encontrar alguma coisa? Pois é, essa era a condição de Pedro. E a palavra não diz que Pedro brigou, que Pedro reclamou, que Pedro falou. Mas eu creio que mesmo em trabalhando, mesmo ele com todos esses sintomas de cansaço, de frustração, de preocupação, ele permitiu que Jesus entrasse dentro do seu barco. E ali
Jesus começou a ensinar as coisas espirituais. E quando Jesus termina ali de falar, de ensinar, Jesus agora dá uma ordem para que ele se faça ao mar alto. Então, a palavra diz que Pedro diz para ele o que ele sabe, o seu conhecimento básico de todas as coisas. Senhor, e entrando num dos barcos, era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. A ordem não foi para que ficasse, que Jesus usasse o barco de transporte. A ordem não foi para que Jesus fosse dar um passeio. Foi para fazer aquilo que Pedro sabia fazer. Só que agora Pedro não ia fazer o que sabia fazer na direção dele. Ele ia fazer na direção do Senhor. E o próprio Pedro diz, e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ali Pedro, ele estava lavando as suas redes, ele estava cuidando do seu instrumento de trabalho, mas ele estava ouvindo o mestre. E ao ouvir o mestre, ele permitiu que os ensinamentos do mestre entrassem em seu coração. Mesmo estando cansado, mesmo estando enfastiado, mesmo estando desesperado, mesmo estando preocupado, mesmo estando frustrado, as palavras do Senhor entrou. E entrou de tal forma que quando o Senhor lhe dá a ordem, ele chama Jesus de mestre. Quando nós reconhecemos a soberania, o poder, a graça e a misericórdia do Senhor, ele entra na nossa vida para mudar a nossa história. Talvez você tenha lutado com as tuas mãos, com as tuas forças, com o teu jeito, com a tua sabedoria, com as tuas posses. Mas você não tem dado ouvidos à voz do Senhor porque não tem reconhecido nele o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus poderoso. Então eu quero te convidar nessa manhã a permitir que a palavra entre na tua vida e transforme não só o teu coração, mas a tua mentalidade com relação à soberania daquele que vive e daquele que reina. Essa palavra, querida, ela é muito forte. Se você meditar nela, você vai encontrar nela a direção para a sua vida. Pedro, ao ouvir a pregação, ao ouvir o Senhor ensinar, ao ouvir a palavra do Senhor, permitiu que ele entrasse no seu barco. Pedro, quando permitiu que o Senhor entrasse no seu barco, ele deu lugar ao Senhor para trabalhar na sua vida. E ali Deus começa um processo com Pedro. Pedro não é transformado de imediato, mas ele ali começa um processo de caminhada, um processo de entendimento, um processo de aprimoramento, um processo de reconhecimento do poder, da soberania de Deus. E ele é ali escolhido depois como um dos apóstolos do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a meditar nessa palavra, que ela possa entrar no seu coração e transformar a sua vida. O versículo 10, parte B diz: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, o Senhor é contigo. Ele hoje está te despertando para fazer a obra, para buscar entendimento, para buscar discernimento, para estar pronto e preparado para servir o seu propósito sobre a face da terra. Medite nessa palavra, que ela fale profundamente ao teu coração. Que o Senhor possa impactar a tua vida como ele impactou a de Simão Pedro e de todos aqueles que abriram a porta do seu coração para que ele entrasse. Pedro não deu só lugar no barco. Pedro não deu só lugar nos talentos. Pedro deu lugar na sua vida, na sua alma, no seu coração. E o Senhor fez mudanças. E o Senhor transformou aquele homem de pescador de peixes a pescador de almas. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração e você saiba que você é escolhido para fazer o ID do Senhor. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a tua atenção. Peço a você, deixe o like e compartilhe essa mensagem com 2 ou 3 pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Com seus amigos que você sabe que está sofrendo, com seus amigos que você sabe que está perecendo e que não conhece a palavra do Senhor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque quando você se inscreve, você nos ajuda, você nos auxilia a apregoar a salvação, a levar a palavra que cura, que salva, que liberta a toda criatura. E eu quero te pedir nessa manhã, se você puder, nos ajude, porque esse é o objetivo desse canal, esse é o objetivo dessa palavra. Que o Senhor te guarde e te proteja. E não se esqueça, seja você uma bênção.